Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nesses termos: Dize-nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta, dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoaram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Jesus acaba de fazer a limpeza do templo, acaba de expulsar os vendilhões, expulsar os cambistas, virar as mesas e com a azorrague expulsar todo esse pessoal, essa máfia que atuava no templo. E em virtude disso, em virtude desses atos de Jesus e os anteriores, a respeito do seu ministério, as curas e tudo mais, os teólogos, os líderes do povo, os sacerdotes, os líderes do templo, eles vêm para interrogar Jesus, para perguntar com que autoridade ele fazia isso, com autorização de quem? Porque os homens autorizados para realizar qualquer coisa em nome de Deus estavam ali. Eram os líderes da religião judaica, os sacerdotes do templo, os líderes do templo, os teólogos, os escribas, fariseus e os anciãos, que eram os líderes do povo de Israel. Então, se havia alguém autorizado a falar e agir em nome de Deus, esse pessoal autorizado, na concepção deles próprios, eram eles mesmos. E então Jesus propõe-lhes um enigma, uma pergunta. E ele diz assim: olha, eu respondo se vocês me disserem o seguinte: o batismo de João era dos céus ou era dos homens? E, inteligentemente, aquele pessoal que interrogava Jesus entendeu que se dissessem que o batismo de João era dos céus, ele logo lhes arguiria: por que então não creram nele? Se eles dissessem que o batismo de João era dos homens, o povo iria contra eles, porque o povo mesmo acreditava que João fosse um profeta, como de fato era, mais que um profeta, segundo as palavras de Jesus. De maneira que Jesus está dizendo que a mesma autoridade que está sobre ele era a autoridade que estava sobre João. A mesma pessoa que autorizava João era quem autorizava Jesus, que era o próprio Espírito de Deus. Porque a presença de João significa a posse do Espírito, a posse profética do Espírito, e no batismo de Jesus, esse Espírito também o guia, também o direciona para que ele realize tudo aquilo que tem que ser realizado. De maneira que os dois estão sob a autoridade do Espírito, os dois estão sob a autoridade de Deus. E a questão então, a questão que se propõe aqui, ou a questão que deve ser entendida é por que os líderes religiosos, sendo os representantes de Deus na terra para o povo de Israel e para a luz das nações, não discerniram e não creram no Espírito de Deus, nem na pessoa de João e muito menos agora na pessoa de Jesus. Por que não creram? Por que eles não creram em João, segundo a pergunta de Jesus? Não creram em João porque João significa a desinstalação de todo o sistema religioso, em primeiro lugar. João, ele é filho de sacerdote, portanto, quando chegasse aos 20 anos de idade, ele teria de passar por uma sabatina, por uma inspeção, para que ele mesmo se tornasse sacerdote no templo. Mas ele recusa isso, o que
de fato deveria ter sido algo muito escandaloso, e vai para o deserto para se tornar um profeta contra todo esse sistema que ali estava posto. Segundo, que João, na sua própria pregação, ele denuncia esses homens, esses líderes religiosos, como sendo uma raça de víboras. Portanto, eles não puderam crer em João porque a autoridade que estava sobre João, o espírito que estava sobre João, estava desmantelando e desconstruindo todo o sistema que eles mesmos, esses homens líderes religiosos, estavam sustentando. Muito embora sem o Espírito de Deus, mas sustentando em nome de Deus. E por isso não podiam crer em João, muito menos em Jesus, porque eles significavam com a sua pregação, com a sua presença, com a sua mensagem, a desconstrução de um sistema religioso inteiro para um novo tipo de relacionamento com Deus, que não se dá via sistema religioso, mas que se dá via a interioridade humana, a presença do reino, a presença do Espírito, a presença de Deus no interior de cada ser humano. Num templo não mais construído por mãos humanas, mas num templo construído pelo próprio Espírito Santo, na consciência dos seres humanos, na consciência das comunidades humanas. Que Deus nos abençoe.